Muito boa noite. As associações de estudantes estão neste momento reunidas em Lisboa para acertar novas formas de luta. Os universitários pretendem manter os protestos e alargá-los à escala nacional. Embora esta reunião ainda não tenha terminado, está já decidida uma greve geral do ensino superior para a próxima terça-feira. Uma semana depois, os estudantes vão sair à rua numa marcha nacional de protesto. Na Associação Académica de Lisboa está neste momento o jornalista Nuno Mendonça. Boa noite, Nuno. Confirmas estas decisões? Boa noite, Márcia. De facto, ao final de 4 horas de reunião, parece que houve fumo branco. Vai haver, de facto, terça-feira uma greve geral a nível nacional. Vai haver uma paralisação em Lisboa. Os estudantes vão, além disso, reunir-se na Alameda da Universidade. Confirma-me isto? Foi assim, João Afonso? Confirmo que estou em direto, não estou a manipular nenhuma imagem. O que está confirmado é uma manifestação de terça a 8, uma manifestação nacional com todos os estudantes do ensino superior e todos aqueles que queiram participar. Professores, alunos do ensino secundário que vão aceder ao superior, reitores, todos aqueles que estejam interessados no ensino superior português podem participar nesta manifestação. A próxima terça-feira vai haver uma paralisação a nível nacional, um dia de protesto, com uma paralisação, e os estudantes de Lisboa, em especial, vão se concentrar na Alameda das Universidades e estar em conjunto neste dia. Coimbra, boa noite. António Vigário, da Associação Académica de Coimbra. O que é que vai acontecer em Coimbra na terça-feira? Coimbra, na terça-feira, vamos participar neste Dia Nacional de Protesto. Em princípio, segunda-feira à noite faremos uma Assembleia Magra com todos os estudantes para decidir a forma exata como é que na terça-feira participaremos neste Dia Nacional de Protesto. Desde já fica garantido que milhares de estudantes virão à manifestação nacional que vai decorrer dia 7 de dezembro aqui em Lisboa. Eu vi durante todas estas 4 horas de reunião pessoas que saíam, pessoas que entravam, pequenos grupos que discutiam. Houve consenso? Foi difícil chegar a esta decisão? Eu acho que eram mais questões de pormenor do que posições de fundo. Era preciso chegar a um acordo. Demorou, mas chegou, e acho que é o melhor para todo o movimento associativo nacional e para o ensino superior. As academias estão então todas juntas, é isso? É óbvio que há sempre um grande debate quando as questões estão emotivamente nos envolvem, sobretudo depois das cenas que assistimos na quarta-feira. Estamos todos bastante envolvidos emotivamente e, portanto, há grande debate. Mas a decisão demorou várias horas a tirá-la, mas saiu com unanimidade e com a aprovação de todas as academias, todas as estudantes que aqui estavam presentes. O Porto não esteve, porquê? Bem, nós com o Porto já há muito tempo, com a Federação Académica de Porto, há muito tempo que já não contamos. Continuamos a contar com os estudantes do ensino superior do Porto e aproveitamos desde já para lhes fazer o apelo para eles, dia 7 de dezembro, participarem da manifestação nacional, para se organizarem da forma como puderem e virem à manifestação nacional aqui em Lisboa. Estas medidas são para ser levadas até quando? Vocês vão levar este protesto até quando? Até quando é que vai haver formas de luta por parte dos estudantes? Eu penso que até quando for preciso. Já alguns pensavam que esta luta estaria a decrescer, mas os estudantes mostram que, quando é necessário, mobilizam-se e participam ativamente nas coisas. Foi por isso que corajosamente se organizaram, e há aqui que louvar o esforço dos estudantes de Lisboa, que incompreensivelmente foram atacados violentamente pela polícia, e estamos dispostos a tudo o que for preciso para lutar pelo ensino superior. E, portanto, não vai ser com certeza dia 7 de dezembro que as coisas vão terminar, nós vamos continuar ainda. Nuno Mendonça, não sei se neste momento me estás a ouvir, e não sei se o João Afonso e o António Vigário me conseguem ouvir. Ouvem. Mas há poucas horas, o 24 Horas falou com o ministro Couto dos Santos para lhe perguntar se queria fazer algum comentário sobre a contestação estudantil. O ministro não nos respondeu. Nós queríamos saber qual é a opinião do António Vigário e do João Afonso a este silêncio do ministro Couto dos Santos. Tenho aqui informação que há pouco uma colega da RTP falou com o ministro Couto dos Santos que não quis comentar nenhum destes acontecimentos. Qual é o vosso comentário em relação a isto? Bem, o nosso comentário... Eu acho que é um ótimo comentário ele não comentar. Ele assume a culpa, não é? Isso vem de acordo com a estratégia que ele seguiu, da falta de diálogo, de não falar sobre as coisas, de fazer as coisas sem ninguém saber. Ainda há pouco tempo as decisões académicas tiveram uma reunião com os reitores e a grande conclusão foi que nem nós nem eles sabíamos da maior parte das reformas que o Sr. Ministro pretende fazer. Acreditam de qualquer forma que com essas formas de luta... E só tenho pena é que depois de o diálogo ter sido substituído pelas bastonadas, o Sr. Ministro continua sem se pronunciar. Mas acham que com estas formas de luta vão conseguir estabelecer ainda algum diálogo, ou acham que o diálogo é completamente impossível daqui para a frente? Estas formas de luta só surgem porque não há diálogo. Não há mais nada a dizer, não é? Se houvesse diálogo da parte do Ministério connosco, isto não surgiria. A verdade é que o Sr. Ministro
faz as coisas sem falar connosco, faz as coisas contra aquilo que nós dizemos e contra aquilo que os próprios reitores dizem, e há muito tempo que ele quebrou o diálogo. Só por isso é que as coisas estão a chegar a este ponto, só por isso é que conseguimos ver neste momento todas as instituições de estudantes do país unidas nesta contestação. Nuno Mendonça, bom, já tomámos muito tempo ao jornal, vamos ficar por aqui. Terça-feira a temperatura vai subir de novo tom com os estudantes nesta guerra com o Ministro. Boa noite. Boa noite e obrigada. A opinião dos estudantes ainda reunidos na Associação Académica de Lisboa. E conforme já referimos há poucas horas, Couto dos Santos jantava em Sesimbra na apresentação dos candidatos do PSD ao município. Por isso mesmo, ou talvez por isso, e foi este o argumento que deu à repórter Elsa Marujo, não quis fazer qualquer comentário sobre a contestação dos estudantes à política do seu ministério. Não tenho comentários a fazer. Sr. Ministro, os estudantes estão neste momento reunidos para decidir uma manifestação geral, a nível nacional. O Ministro não se pronuncia sobre isso, não tem uma opinião formada? Não comento neste momento nada. Não tem uma opinião formada sobre as movimentações dos estudantes? Peço desculpa, mas neste momento não quero comentar nada. Não o preocupa a situação? Não comento. Mas porquê que não comenta? É Ministro da Educação, tem responsabilidades nessa área. Estou numa atividade partidária, não quero comentar questões de governo. O Primeiro-Ministro diz que é possível manipular imagens e, por saber isso, não julga pelas imagens que vê. As que viu nos ecrãs das televisões portuguesas não tinham tudo. Só as imagens registadas pelas forças de segurança contêm a totalidade do que se passou no dia em que a polícia agrediu os estudantes frente à Assembleia. E sobre o que a polícia lhe relatou, Cavaco Silva diz que não tem razões para duvidar. Eu não tenho nenhuma razão para duvidar dos relatórios da Polícia de Segurança Pública. O general comandante é a pessoa que, em primeiro lugar, faz a avaliação das circunstâncias e toma a decisão quanto à utilização ou não utilização da força. Todas as informações adicionais que nos vão chegando apontam no sentido dos comandantes das forças de segurança terem tomado a decisão que, de acordo com o seu ponto de vista, era aquela que devia ser tomada para defender a ordem pública. Uma das primeiras coisas que um Primeiro-Ministro deve fazer é não julgar pelas imagens, porque sabemos muito bem como é possível manipular os acontecimentos através da imagem. É que, além da imagem que o senhor, a senhora e outras televisões passaram, existem as imagens totais que as forças de segurança têm. As imagens que o Presidente viu motivaram outra reação. Mário Soares criticou a carga policial. De seguida, foi o partido do Governo a criticar o Presidente. E logo depois, o principal líder da oposição a defender Soares contra os ataques do PSD. Críticas em confronto, a propósito do confronto entre a polícia e os estudantes. A polémica carga policial sobre os estudantes continua a movimentar as forças políticas. Esta tarde, a direção do grupo parlamentar do PSD reuniu-se. Neste encontro estiveram também presentes os ministros Marques Mendes e Dias Loureiro. Uma reunião que teve na agenda, sobretudo, a análise das críticas do Presidente da República proferidas ontem. O que eu achei é que a carga da polícia foi completamente despropositada, desproporcionada com o meio, e até um pouco selvática, e isso chocou-me muito. Manifestou essa sua posição? Estas palavras de Mário Soares foram duramente criticadas pela direção da maioria, que as considerou capazes de provocar a desordem nacional. Face a uma tentativa de desordem que ocorreu em frente à Assembleia da República e aqui em que a Polícia de Segurança Pública teve que intervir para repor a ordem, as declarações do Sr. Presidente da República foram por nós consideradas de muita gravidade, porque podem pôr em causa princípios e fundamentos do Estado, nomeadamente a ordem e a tranquilidade que os portugueses desejam. Eurico de Melo, membro laranja muito próximo de Soares e, por isso, o porta-voz inesperado desta reunião da primeira linha do PSD. De resto, a RTP teve conhecimento que foi o próprio Eurico de Melo que levantou o dedo e se disponibilizou para dar a conhecer a posição dos social-democratas face às palavras do Presidente da República.
Palavras que, segundo fontes muito próximas de Soares, estarão já a causar algum mal-estar ao próprio presidente. É que Mário Soares sente agora que devia ter esperado um pouco mais para se pronunciar. O mesmo não considera o líder dos socialistas. Para António Guterres, o Presidente da República foi de uma enorme prudência. E já esta noite, num comício em Loures, o dirigente do PS acusou antes o Primeiro-Ministro de extrema arrogância. Seja como for, as palavras de Mário Soares e a reação dos social-democratas estão já a originar um novo conflito entre São Bento e Belém. Um conflito que pode não ficar por aqui. De resto, 24 Horas apurou que o próprio Ministro da Administração Interna, Dias Loureiro, deverá estar a preparar uma resposta às críticas do Presidente da República e da oposição sobre a carga policial. Uma resposta que deverá ser dada a conhecer na próxima semana. Em França, outro confronto, fardas contra estudantes, porque a política do governo francês é de austeridade e os tempos de contenção. Dizem os universitários que não há professores nem dinheiro para materiais escolares, nem vontade política para mudar este estado de coisas, que acabou muito mal em Bordeaux. Entre explosões e estilhaços, pelo asfalto, ficaram 20 feridos. Bordeaux, mais um campo de batalha entre estudantes e polícias. Foi esta madrugada. Quase 2 centenas de alunos universitários vieram para as ruas protestar contra a política de austeridade do governo do primeiro-ministro Edouard Balladur. Segundo estes estudantes, a política de apertar o cinto está a tirar dinheiro à educação. Por isso, os estabelecimentos estão a degradar-se, os professores faltam e o material pedagógico gasta-se e não é reposto. Os manifestantes começaram só pelos gritos, pedindo alto e bom som, professores e dinheiro para a educação. Mas a dada altura os estudantes lançaram pedras e garrafas à polícia, incendiaram carros e agrediram até repórteres. E de um momento para o outro a cidade de Bordeaux tornou-se neste campo de batalha. De resto acabou por servir só de exemplo, já que na mesma altura, esta madrugada, mais 18 cidades francesas, entre elas Paris e Montpellier, tornaram-se iguais locais de confronto entre mais de 6 mil estudantes e centenas de polícias. No final desta batalha campal, pelo menos aqui em Bordeaux, o resultado foi mais de 20 feridos e milhares de francos em prejuízos. Noite violenta em França, de ontem. Hoje também houve incidentes na Bélgica. O país parou com uma greve geral histórica. Sindicatos unidos contra a política do governo, contra a crise, contra o desemprego e por tudo isto em Antuérpia. Os grevistas acabaram por chocar com os bastões da polícia. Sem apelo nem agravo, a greve geral na Bélgica paralisou tudo e todos, sem provocar grandes incidentes. Em casos pontuais, como em Antuérpia, a polícia de choque chegou a carregar sobre os grevistas. Uma paralisação como não há memória desde há 60 anos na Bélgica. Piquetes de greve para fazerem cumprir a jornada de luta. Tudo por causa de um plano do governo que pretende exigir redução dos gastos públicos, maior competitividade às empresas e que vai criar perspectivas muito pouco positivas no mercado de trabalho. E os sindicatos não estão dispostos a ceder. Si nous n'obtenons pas satisfaction pour avoir des réunions entre tous les interlocuteurs sociaux et pas les voir séparément, nous pensons fortement que la base sera décidée à aller jusqu'au bout. Uma jornada de luta que ficou para a história dos trabalhadores da Bélgica. Uma paralisação apoiada pelas duas mais importantes centrais sindicais. O impacto da greve foi de tal modo que o primeiro-ministro disse hoje estar disposto a explicar a necessidade de pôr o plano global em ação. On est une concertation avec les partenaires sociaux et nous commencerons par écouter quelles sont les remarques ou les modifications qu'ils souhaitent et puis le gouvernement en délibérera. Uma explicação quer também o patronato belga, que não está muito pelos ajustes de aceitar o plano de austeridade. Um plano que afinal toca a todos e que já está aprovado pelo Parlamento Federal belga.
Quem vai fiscalizar as contas dos partidos vai ser o Tribunal Constitucional. Ficou decidido, ficou aprovado. A nova lei do financiamento dos partidos passou na Assembleia da República, mas só com os votos do PSD. E a oposição pergunta: quem tem medo do Tribunal de Contas? Todos de acordo durante quase toda a manhã de discussão no Parlamento. Mas a forma escolhida pela maioria PSD para a fiscalização das contas dos partidos não convenceu a oposição. Esta preferia o Tribunal de Contas. O PSD optou pelo Tribunal Constitucional. E depois havia ainda a questão do financiamento dos partidos políticos por parte das empresas privadas. O PCP votou também contra este artigo. Foram estas as razões que a oposição achou para deixar o PSD votar sozinho, a quando da votação na generalidade. O PSD não gostou. Depois de um esforço de consensualização enorme, depois de um trabalho profícuo, quer em sede do grupo de trabalho especificamente constituído para elaborar as soluções mais aproximadas possível desta lei, quer o trabalho da Comissão de Assuntos Constitucionais, que se tenha, perante o país, dado o espetáculo de não votar com um consenso mais alargado em votação final global esta lei. O que nos leva fundamentalmente a votar contra, o que nos levou foi a questão da introdução do financiamento, da possibilidade legal de financiamento dos partidos políticos por empresas. Considero a intervenção do Sr. Deputado Guilherme Silva e o tom e os termos em que ele a fez uma falsa indignação. É uma falsa indignação porque o Sr. Deputado sabe que por nós foi colocada como questão essencial de não cumprimento da lei atualmente em vigor e como questão essencial da lei que ia aqui ser aprovada e nuclear, disse-o várias vezes, a questão da fiscalização. Nós julgamos que a fiscalização ficaria melhor entregue ao Tribunal de Contas do que ao Tribunal Constitucional. Recuso-me aqui a aceitar, o PS recusa-se a aceitar, que Vossas Excelências entendam que essa transparência não é assegurada pelo facto de ser o Tribunal Constitucional a fazer esta fiscalização, a ponto de votarem contra esta lei. Mas a lei está aprovada e os partidos foram de fim de semana com um novo diploma de financiamento. Bom fim de semana, Srs. Deputados. Demissão no Benfica, o vice-presidente da Assembleia Geral disse adeus. Bagão Félix diz que não tem nada contra Jorge de Brito, mas a falta de credibilidade da atual direção é argumento de sobra e é o argumento que apresenta na carta de demissão que esta noite mostrou à RTP. Numa carta de 3 páginas, António Bagão Félix explica ao juiz Adriano Afonso os porquês da sua demissão de vice-presidente da mesa da Assembleia Geral do Benfica. Uma decisão, disse-nos, muito ponderada. Bagão Félix não acredita que a crise no Benfica seja solucionada pelas vias que os atuais dirigentes estão a utilizar. Eu penso que para superar a crise é preciso ter total credibilidade, haver estabilidade, haver autoridade e liderança, esclarecerem-se alguns aspectos relativamente a inquéritos, auditorias, a factos que foram levantados para a opinião pública e que não foram suficientemente esclarecidos. Nada aconteceu a ninguém durante estes 4 ou 5 meses de crise. E por mais elevada, e eu sei que é muito grande, a crise Benfica, eu penso que o pior que pode acontecer é a inércia. A inércia é o pior inimigo da crise. Está, portanto, a querer dizer que diz que se vai resolver a crise, disse que se está a tentar fazer um esforço para que este problema seja resolvido, mas nada se fez até agora, é isso? Eu acho que houve alguns esforços individuais, mas uma crise destas, que é uma crise não só financeira, é uma crise institucional, é uma crise anímica, é uma crise de relacionamento com os sócios, exige, de facto, uma direção que esteja de posse, objetivamente, eu não estou a culpar ninguém, mas objetivamente de plenas condições de exercício do seu mandato. E, de facto, na sua opinião, esta não está? Não tem neste momento, e penso que não terá irremediavelmente. Em Israel, o exército abateu hoje mais um dirigente do Hamas, a organização fundamentalista islâmica que se opõe ao processo de paz e ao acordo com os palestinianos da OLP. O dirigente fundamentalista foi morto em Jerusalém Oriental pelas tropas judaicas. Pouco depois, houve um levantamento popular de árabes pró-Hamas. As pedras voaram de novo e o exército respondeu com balas de borracha. Na faixa de Gaza, dezenas de fundamentalistas saíram às ruas em protesto contra a perseguição aos seus líderes. Confrontos violentos de novo nos territórios árabes ocupados. Israel hoje recebeu a visita do Ministro da Defesa. Fernando Nogueira foi a Tel Aviv pedir ajuda para um programa científico.
Fernando Nogueira quer o apoio israelita para o Programa Nacional de Ciências e Tecnologias do Espaço. O Ministro da Defesa aproveitou a ocasião para reafirmar a solidariedade de Portugal no processo de paz do Médio Oriente. Por cá, a vacina da hepatite B vai ser gratuita para os adolescentes entre os 11 e os 13 anos. O número de vítimas da doença tem vindo a aumentar. Em Portugal, há 200 mil portadores crónicos. Trabalhadores da Telecom estiveram em greve, um protesto contra a reestruturação da empresa que prevê diminuição de postos de trabalho e restrição de regalias. A administração da Telecom garante, no entanto, que não haverá despedimentos, apenas rescisão de contratos por comum acordo e reformas antecipadas. Ainda no setor das telecomunicações, há cerca de 1000 trabalhadores em risco de perderem o emprego na Central. A empresa acumulou prejuízos de 6 milhões de contos e está à beira da falência. José António Moreira, arguido do caso FP 25 de Abril, foi condenado a 4 anos de prisão por pertencer a uma associação terrorista. Esta pena substitui a anterior de 13 anos, quando foi condenado à revelia 2 anos após o 25 de Abril. José António Moreira tem mais 30 processos a aguardar julgamento. Na África do Sul, Nelson Mandela advertiu hoje a extrema-direita branca. Mandela garante que muitos inocentes brancos podem morrer se os separatistas insistirem em criar um Estado branco independente na África do Sul. Nelson Mandela falava no comício do Congresso Nacional Africano. Na Bósnia, os esforços dos homens da ajuda humanitária falharam de novo. O plano para evacuar centenas de mulheres, crianças e idosos de Sarajevo foi adiado. O porta-voz da ONU responsabiliza o comando das forças croatas da Bósnia, que impediram a partida dos refugiados, exigindo a libertação de um dos seus líderes militares detido em Sarajevo. Notícias deste dia em síntese, outras fazem já os títulos dos jornais deste sábado. Vamos ver os destaques, quase todos com o mesmo tema. Guerra dos estudantes opõe São Bento a Belém no comércio do Porto. É muito grave que Soares condena a ação da polícia, diz Eurico de Melo no Jornal de Notícias. Comandante da PSP protestou contra declarações de Soares e volta a Belém na segunda-feira, no Expresso. Presidente fortemente criticado por Vice-Rei do Norte, ainda as críticas de Eurico de Melo a Mário Soares no Dia. O mesmo tema no Diário de Notícias, Eurico deixa Lisboa para criticar Soares. No 1º de janeiro, guerra aberta entre Belém e São Bento. Outro destaque no Correio da Manhã, metade das famílias têm carro. Confessam que não sabem muito bem o que fazer cada vez que entram em palco. Cada noite é diferente das outras. Pode ser uma fraqueza, mas para os James é mesmo assim. E que importam as fraquezas quando está na linha da frente da pop. Amanhã, pela frente, os James têm um concerto em Lisboa. Depois, seguem para o Porto, mas para já, seguem neste jornal. We really don't know what we do. Some nights we play acoustic. We just go on stage and we play everything acoustic. And if we're bored, we do that. If other nights we go and play all new songs. All this frustration, I can't meet all my desires. Strange conversation, self-control has just expired. We will decide on the night what we're going to do. Each night we're different live. We're not a band that plans it. We choose a set list an hour before we go on stage. And so it's different every night. It's a weakness because some nights we might not be very good. There's a storm outside, and the gap between crack and thunder is closing in, it's closing in. The rain floods gutters and makes a great sound on concrete. On a flat roof, there's a boy leaning against a wall of rain. Ariel held high. Dizem os James que quando se olha nos olhos, se vê o que vai na alma. Amanhã Lisboa vai vê-los e o 24 horas vai já de fim de semana. Divirta-se.